Voltamos, irmãos, então para a nossa segunda aula de pneumatologia. Primeira aula falamos do Espírito, definições, conceitos, a importância, a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Nessa aula hoje falaremos sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Como é que ele funcionava no Velho Testamento? No Velho Testamento, a persona mais ativa pessoalmente é o Senhor Deus, Yahvé, não é isso? Falamos aqui do Seminário Teológico Tabernáculo, também Seminário Teológico Berechit, Faculdade Teológica Berechit. Falamos de Minas Gerais, aqui na cidade de Lajinha, Minas, onde estamos funcionando há mais de 27 anos com o nosso Instituto, o Centro de Cultura Bíblica Berechit, que tem a função de espalhar as novas do Evangelho e formar liderança nessa região. Hoje, então, na nossa pneumatologia, vamos falar da atuação do Espírito no Velho Testamento. E aí nós temos que entender que começamos pelo Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia na face da terra. Destacando que no Velho Testamento, ora aparece como Espírito de Yahvé, ora aparece como Espírito de Elohim, Espírito de Deus, e raramente Espírito Santo. A maioria é Espírito de Deus. Então, no capítulo Gênesis 1, versículo 2, já depois do Bereshit, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até diz alguns que a palavra pairava, no original chocava, preparava as águas para o que ia ver. Depois encontramos em Gênesis 41 o Espírito de Deus na vida de José. O faraó falando, não tem ninguém capaz aqui para ser nomeado ministro, a não ser você que tem o Espírito de Deus. Ele não conhecia Deus desse invisível, só conhecia Deus físico. Em Êxodo, a gente encontra no capítulo 35 e 31 o Espírito de Deus capacitando Bezalel e Aholiabe, que foram os artífices do tabernáculo. Em Números, nós temos a atuação ali do Espírito de Deus sobre os 70 que Moisés escolheu o conselho de Jetro, seu sogro, escolheu 70 pessoas que não fossem gananciosas, etc., aqueles requisitos ali. Ele diz naquela ocasião que o Espírito desceu sobre eles, inclusive 2 receberam no acampamento, chamado Eldade e Medade, sobre aqueles 70. E eles profetizavam. Interessante observar que há uma conexão entre a atuação do Espírito Santo e profecia, profetizar. Isso acontece maiormente no Velho Testamento. No Novo também se fala algumas vezes. E nós teremos depois uma aula especial só sobre o dom de línguas e os sinais evidentes do batismo do Espírito Santo. Mas aqui em Números destaca então que aqueles 70, eles profetizaram, uma única vez só. Mas quando o Espírito apossou deles, profetizaram. E esse é um dos sinais da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Em Números 24 também diz que o Espírito Santo estava atuando ali, sobre Balaão. Balaão, que era um feiticeiro, depois foi morto por causa disso, jamais foi servo de Deus. Deus usa corvo, Deus usa jumento, Deus usou Balaão também, que era um feiticeiro, adivinho, e foi morto por isso. E do Espírito Santo vinha sobre o Espírito de Deus, vinha sobre ele e tomava ele, aquele adivinho, e usava ele como se fosse servo de Deus, mas não era servo de Deus. O Espírito Santo se apossava dele e usava ele. Em número 27 também fala que Josué tinha o Espírito. Depois em Juízo vamos encontrar muita atuação do Espírito. Volta e meia o Espírito de Deus apossava de um juiz e adestrava ele, capacitava para a guerra e dava ele condição de combater. Em Juízo 3, por exemplo, fala que veio sobre Otoniel. Otoniel era filho de Kenaz, irmão de Caleb, e casou com a Axa, que era prima dele. Em Juízo 6, 34, diz que o Espírito de Yahvé, às vezes é de Deus ou de Yahvé. Quando é de Deus é Elohim, quando é de Yahvé, eles falam Senhor aí na Bíblia, nossas Bíblias aqui, Ara ou Arque. Revestiu Gideão, capacitou Gideão. Depois capacitou Jefité no capítulo 11. No capítulo 13, 14 e 15, ele veio sobre Gideão. Lembra do Gideão, Matou os bois do pai dele, aquela coisa toda. Não, aqui é Sansão. Capítulo 13, 14 e 15 é Sansão. Gideão é no capítulo 6. Em 1 Samuel, nós encontramos também outra ocorrência da conexão entre o Espírito de Deus apossar de uma pessoa, de alguém, e a pessoa profetizar. Está lá em Samuel 10, 10. E quando Samuel disse para Saul, olha, você saindo daqui, passar no sepulcro de Raquel, depois vai encontrar uns homens subindo com os pães, e enviar o Espírito de Deus sobre ti, profetizarás. Então a evidência do Espírito Santo atuando no Velho Testamento era profetizar. Quem recebia ele algumas vezes profetizava. Outra vez capacitava para fazer artifícios, como a Aholiabe e Bezalel. Outra vez capacitava para guerrear. Era assim que atuava. Em 1 Samuel também 11, fala também sobre o Espírito de Deus
sobre Saul, apossando de Saul, né? Em 16, apossando de Davi. Aliás, o 16 é interessante, que fala que o Espírito de Deus apossou de Davi, e aí o Espírito de Yahvé saiu de Saul. Parece que então foi assim. Apossou de um, saiu do outro. Quando passou do Saul para Davi, um espírito maligno da parte de Deus atacava o Saul. E aí tinha que tocar a harpa Davi. Era esse agente que tocava a harpa para espantar o espírito maligno. Em 1 Samuel 19, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E profetizaram de novo aí. Então a gente vai observando essa conexão, que ela é intercorrente. Várias vezes apareceu o Espírito de Deus descendo sobre alguém, o Espírito de Yahvé, e ele profetizando. E depois nunca mais profetizava. Em 19:23, o Espírito de Deus também se apossou de Saul, quando ele foi procurar o Davi lá no meio dos profetas, com Samuel, e profetizou. Em 2 Samuel 23, o Espírito de Yahvé falou através de Davi. Em 1 Reis, nós encontramos ele sobre Elias, o Espírito de Yahvé sobre Elias, sobre Zedequias e Micaías, aqueles profetas, um era profeta do mal e outro, o Micaías, filho de Inlá, falava da parte de Deus. Quando o rei queria ir para a guerra, Josafá mandou trazer profetas de Deus. E 2 Reis, também a mesma coisa, que o pessoal de Eliseu, os profetas de Eliseu queriam procurar Elias. Quem sabe o Espírito de Deus lançou em algum lugar e mandou eles procurar, mas não deu nada. Em 1 Crônicas fala que ele veio sobre Amazai, e ele profetizou também. Em 1 Crônicas 15 fala que veio sobre Azarias, que era um profeta. 1 Crônica 18, o Espírito de Yahvé veio sobre Zedequias, e tem também, ele enfrenta os profetas ali naquela época dele. E em 2 Crônicas 20 também, o Espírito de Yahvé veio sobre Jaaziel, que era um profeta também. Em 2 Crônicas 24, falando sobre Zacarias, filho de Joiada, né, do tempo do rei Joás, o Espírito de Deus se apossou dele também. E Neemias fala que o Espírito de Deus protestou contra aqueles erros do povo no capítulo 9. Em Jó, ele fala sobre o Espírito, mas não fala mais sobre se é de Deus ou não é, fala sobre o Espírito, que ele ornou os céus, ele fez a grandes coisas, em Jó 26 e 33. Em Salmo 51, Davi escrevendo, fala sobre o Espírito. Não retire de mim o teu Espírito, quando ele está em pecado, depois de cometer o pecado contra Betseba, não é isso? Em Salmo 104 também fala sobre envia o teu Espírito sobre mim. No 139 diz, para onde irei? Para onde irei? Onde eu passar o Senhor me conhece. Tu me sondas e me conheces, não é assim? Então, e no Salmo 143 ele fala, guia-me o teu Espírito para que eu possa andar e ser feliz, né? E depois nós vamos encontrar a atuação do Espírito nos profetas. Vamos parando por aqui com essa aula, continuamos na próxima com a atuação do Espírito no Velho Testamento. Um abraço.